Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Tudo certo? Eu sou Helder, mestre em matemática, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, Matemática Fácil. Galera, estamos continuando aqui uma série de estudos de congruência de triângulos, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste ele para você voltar para cá e entender melhor o conteúdo que a gente está vendo nesse vídeo. Beleza? Se inscreva, compartilhe, ajuda bastante ao meu canal, está sempre trazendo conteúdo para vocês. Beleza? Então vamos embora estudar. Continuando aqui os nossos estudos, nós vamos aplicar o estudo de congruência entre triângulos, tá? Resolvendo algumas questões envolvendo esse tipo de conteúdo, tá? Então aqui não tem cálculo, não tem muito segredo, é só você prestar atenção nos casos, né, nas propriedades em que os triângulos são congruentes e você definir valores caso a questão peça, ou às vezes você provar se os dois triângulos são ou não são congruentes, tá? Então vamos ver primeiro essa parte de encontrar valores que aparentemente estão desconhecidos, apenas utilizando o estudo de congruência, tá? Então beleza, encontre o valor de x utilizando o estudo de congruência. Beleza, cuidado para você não ir logo de cara e colocando o valor 16, porque está muito simples, está muito fácil, sem você analisar com calma, tá? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui de semelhante nos dois triângulos? Eu tenho um lado de 80, perdão, um lado de 8, que é igual aqui. Eu tenho esse ângulo de 50, tá? E tenho esse valor x aqui, meio que desconhecido. Ó, para que esse valor de x ele seja 16, eu preciso que esses dois triângulos sejam congruentes, tá? O que é que a gente pode ter aqui, ó? Vamos observar. Esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Para que esse x seja igual a 16, que esses dois seriam congruentes, eu teria que ter também que o segmento DE ele seja igual ao segmento AC. Então, pela propriedade, pelo caso, né, pela propriedade lado, ângulo, lado, tá? O que é que eu posso dizer aqui? Se x for igual a 16, então os dois triângulos eles são congruentes. O triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF, tá? Então é só isso aqui, galera. Não tem segredo, é só você entender o que a questão está lhe mostrando e aplicar o conceito em cima. Não tem cálculo, não tem nada, tá? O mais importante aqui é você saber qual propriedade, qual caso você está utilizando, certo? Isso é o que é interessante para a gente aqui nessa atividade. Então vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Do mesmo modo, né? Como é que eu posso dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes? Ou seja, se o teu x ele for 21, né? Se o x aqui ele for 21, então o que é que eu posso dizer? Que os dois triângulos aqui eles são os triângulos são semelhantes, tá? São congruentes, tá? Perdão, não posso dizer semelhante, semelhante é outra situação. Beleza? Depende do que você está lendo para você escrever e responder de maneira correta. Como é que eu sei que esse x ele tem que ser 21 para ser congruente? Por quê? Porque esse ângulo 60 eu também tenho aqui. Esse lado x, se for 21, né, vai ser o mesmo lado. E eu tenho aqui o ângulo de 30 e o ângulo de 30. Então, qual é a propriedade aqui? Pelo caso, ou pela propriedade, ângulo, lado, ângulo. Que é, no caso, acho que o caso 2, se eu não me engano. Depois vocês olham aí na aula anterior. Beleza? Então é isso. É só você fazer a análise em cima das propriedades que a gente viu na aula anterior e aplicando para você encontrar as congruências dos triângulos. Beleza? Vamos continuar aqui. Beleza. Prove que esses triângulos abaixo, eles são congruentes. Como é que eu vou provar isso, professor? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui nos dois triângulos que eu posso dizer que são iguais? Ó, eu tenho esse lado
né, esse tracinho com esse tracinho aqui, significa que esse segmento DF e o segmento CB, ele tem o mesmo valor, tá? Então eu posso dizer que o lado CB, ele é congruente ao segmento DF, tá? O que é que eu posso dizer também? Eu tenho um ângulo de 45 aqui, igual, então significa que o ângulo C, né? Ó, vértice C, ângulo C, ele é congruente ao vértice D, beleza? E o que é que eu tenho também de igual? O ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 10, então não posso dizer nada referente a esses dois, porque eles são diferentes, tá? Então, qual é a propriedade agora que eu vou utilizar para provar que esses dois triângulos são congruentes? Ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um lado, né? Eu tenho um ângulo adjacente e esse A aqui, ele é um ângulo oposto, tá? Então, isso daqui, ó, por qual propriedade? Pela propriedade lado, ângulo, ângulo oposto, se eu não me engano é a última propriedade que a gente viu. O que é que eu posso dizer? Então, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Tá? É só isso. Provei pela propriedade de lado, ângulo, ângulo oposto, que esses dois triângulos eles são congruentes, que é o que está pedindo a minha questão, para eu provar que esses dois triângulos eles são congruentes, tá? Então é só prestar atenção nos 4 casos: lado, 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 ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo isso tem na última aula que a gente viu, beleza? Então vamos seguir aqui para ver mais um exemplo. Ache o valor de x utilizando o estudo de congruência. Então, você tem aqui um triângulo, né? Tem um outro segmento aqui que foi traçado que a gente chama de altura, tá? Por que altura? Porque tem esse ângulo de 90 graus aqui. Então, para a gente poder fazer essa questão, que também é achar o valor de x, né? Eu preciso utilizar o estudo de congruência, que é o que a gente está fazendo, tá? E a gente vai fazer uma análise para descobrir esse valor de x. Então, você pode estar na dúvida entre 12 ou 16, né? Mas vamos lá. O que é que eu tenho aqui, olhando para esse triângulo aqui, ó. Esquece essa metade, olha para essa daqui. Esse triângulo aqui, ó. E esse outro aqui. O que é que eu posso ter de igual com eles? Lembra do que eu falei, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90. Se isso aqui é uma altura, então esse outro lado também é um ângulo de 90. Então, o que é que eu posso observar aqui, ó? Que eu tenho um ângulo que é igual a esse do outro ângulo do outro lado. Eu tenho esse lado que é igual a esse, ó, por causa desses dois tracinhos, tá? E tenho esse ângulo que é igual a esse ângulo. Então, pela propriedade ângulo lado ângulo, ângulo lado ângulo, o que é que eu posso dizer? Os dois triângulos são semelhantes, tá? Concluí isso, beleza. Aí o que é que eu vou observar agora? Qual vai ser o valor de x? Ele vai ser 16 ou vai ser o 12? Ó, só você prestar atenção aqui, ó. Esse lado aqui é igual a esse, né? Esse ângulo aqui é igual a esse. Obviamente, esse lado aqui, ele tem que ser o adjacente desse ângulo aqui, que no caso seria esse aqui. Então, o meu x aqui, portanto, o x ele é igual a 12 centímetros, tá? Então, não precisa de cálculo, é só você fazer a análise daqueles casos que a gente viu na última aula, beleza? Espero que tenha clareado a ideia para vocês aí. Qualquer dúvida, deixe as mensagens e a gente vai estar ajudando vocês, tranquilo? Valeu, pessoal, bons estudos, até a próxima!